Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruno Gago Transgressão. Eu me chamo Bruno Gago, sou mulher trans, travesti, autista, gaga, tenho TPS, ansiedade generalizada. E hoje nós faremos react novamente ao Senhorita Bira, dessa vez ao vídeo É o Nosso Fim, parte 2, a ideologia e o bem comum, né, continuação da parte 1. E, né, como vocês sabem, eu faço reacts, né, eu não sei como o vídeo vai ser trabalhado, né, e eu quis aqui trazer uma fonte, né, do Wilton Japiaçu, né, onde ele fala um pouco sobre a questão da verdade, que eu acho muito importante a gente discutir aqui, né. Vamos ler a citação do Wilton. Precisamos reconhecer modestamente, e uma vez por todas, que não existe mais um conceito absoluto de verdade. Isto não quer dizer que neguemos absolutamente a verdade, o que seria outro tipo de posição dogmática. Significa que a noção de verdade deve ser introduzida no tempo humano. Ela não pode escapar à categoria de temporalidade. É neste sentido que toda a verdade humana é feita de certas ideias verificadas, feitas verdadeiras. Do ponto de vista epistemológico, tanto a verdade filosófica quanto a verdade científica são verdades que possuem um futuro. Aparentemente, estaremos diante de um tipo de relativismo. A verdade atual engendrará desenvolvimentos e modificações. Quer dizer, não é, estritamente falando, verdade. No entanto, o que pretendemos afirmar é que não pode haver verdade absoluta, no sentido em que seria o ponto final, o ponto de percepção do conhecimento, porque ela é sempre uma etapa e um processo de constante aproximação. A verdade é histórica, e é nesse sentido que ela é relativa, na medida em que nos leva a admitir a provisoriedade de todo e qualquer modelo explicativo. Isso não quer dizer que aceitamos o relativismo epistemológico. Uma verdade é sempre relativa sem, no entanto, deixar de ser absolutamente verdade. Quanto à verdade absoluta, não é a medida nem tampouco o juiz da relatividade das verdades relativas, é apenas a superação dessas verdades, superação que sempre se enriquece. Citação um pouco longa, né, meu povo, mas extremamente importante, tá? Vou até trazer novamente, né, essas questões. Eu faço divulgação científica e eu faço comparações de dados. Né? Eu fui autora do texto em defesa de um coletivo sobre e para pessoas com deficiência, e ali eu problematizo a questão do IBGE, né? Ah, o número de pessoas com deficiência X, mas não considera determinadas neurodivergências, não considera gagueira, não considera o TDAH. Ah, o espectro autista considera, mas o espectro autista aqui no Brasil ele é subnotificado, assim como praticamente tudo, sabe? O CDC dos Estados Unidos, né, tem uma métrica muito mais avançada do IBGE, muito mais científica, muito mais concreta, e fala que no Brasil tem 6 milhões de autistas. O IBGE fala que é 2. Significa que o CDC ele tem uma verdade absoluta? Também não. Porque os dados, eles sempre mudam de 2 em 2 anos. O número de autistas tende sempre a aumentar, entre aspas, né? Não aumenta o número de autistas, mas aumenta o número de pessoas que estão conseguindo o laudo médico. Mudam-se os critérios. Vocês entendem? Então, quando nós falamos, né, sobre essa relatividade da verdade, ela até é relativa, mas nós temos que defender o que está mais palpável na realidade, o que está mais palpável na materialidade, e defendermos também um avanço científico. Vocês entendem? É isso que tem que ser feito. Né? Até me questionaram mas a mortalidade de pessoas, a expectativa de vida de pessoas trans e travestis não é de 35 anos, porque não existe dados do IBGE em relação a isso e tudo. Subnotificação. Significa que isso é um dado falso? Não é um dado falso. É um dado, obviamente, né, que não faz parte assim da realidade como um todo e tal, e super bem elaborado, mas é o que a gente tem por agora. É a verdade que a gente tem?
por agora, né? E nós temos que lutar por esse avanço. Então, dito tudo isso, tá? E mais uma coisa, né? O Bira chegou ao ponto drástico, assim, para mim foi o ponto pior do vídeo, de chegar a um ponto de relativização, ao ponto de relativizar um estupro. Gente, não dá, né? Sinceramente, eu espero isso da extrema-direita. eu não esperava isso do Bira, tá? Então, assim, vamos tomar muito cuidado, tá? Com essa relativização. Então, bora pro react. Vamos lá. Nem Ciro Gomes, nem ninguém tem capacidade de lidar com o Congresso Nacional. Um presidente não consegue fechar o Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional consegue tirar um presidente. O meu querido Ciro Gomes se apresenta como uma alternativa ao que ele chama de polarização odienta. Ele estaria a serviço do bem comum. Mas o que é o bem comum? O algoritmo da imagem. Uma das coisas que mais me doem hoje, minhas amizades, é entender que não existe o bem comum. Eu, que tenho uma forte influência de Durkheim, entendo que vivemos em uma sociedade de solidariedade orgânica. Nós somos diferentes. Não há na nossa sociedade uma moralidade comum. Nós não nos parecemos. Não há só o meu ponto de vista em jogo. A sociedade não tem só a sua visão e a do seu grupo. E nós estamos na pós-modernidade. Eu acho que todos esses influenciadores de esquerda deveriam se voltar um pouco ao estudo da pós-modernidade, do que os autores do Ocidente escreveram a partir dos anos 70 e 80. Mas a questão é exatamente essa. Mesmo que esses influenciadores de esquerda se voltassem a estudar a pós-modernidade, não faria diferença nenhuma. Eles são marxistas e a pós-modernidade ataca as metanarrativas, as visões totalizantes do mundo. Isso nos leva a exatamente esse ponto. Não há o bem comum, não há conciliação. Você, garoto esquerdista, que só tem amigos esquerdistas, que mora na Santa Cecília e tem amigos gays que amam a Charli XX, está dizendo nas redes sociais: você não tem útero, macho, não opine sobre o aborto. Enquanto isso, metade das mulheres do Brasil querem que quem aborte vá preso. Ainda na pandemia, em agosto de 2020, eu fiz um vídeo no meu Instagram sobre o caso da menina de 10 anos, vítima de estupro, que faria... Só rapidinho, pessoal. O Bira, ele cria essa esquerda da cabeça dele, né? Essa esquerda marxista da cabeça dele. Assim, vamos pegar o que ele acabou de falar, tá bom? Nem vou falar muito neste momento agora, porque eu já falei na minha introdução. Eu já dei a resposta a isso que ele acabou de falar há pouquíssimo tempo atrás. Sabe, o problema do Bira é não saber escutar. Já tô denunciando isso, né? Falando isso há muito tempo. Há 1000 anos já. Sabe, faz mais de um ano que eu fiz o primeiro vídeo, né, meu, em relação ao Bira. Sabe, foram 3 horas de react pra gente continuar discutindo a mesma coisa. Sabe? Tipo, caramba, de novo, Bira. Sabe, toda hora a mesma merda. Ah, vamos seguir, pessoal. um aborto legal. Na porta do hospital, inúmeros manifestantes políticos e fundamentalistas religiosos gritavam, xingavam, hostilizavam uma criança que já tinha sido traumatizada. Uma criança de 10 anos foi estuprada pelo próprio tio e engravidou. Quando você vê uma história como essa, gente, é muito forte. Essa menina passou o pão que o diabo amassou na mão desse homem, que não era um monstro, deixo claro, ele era um homem comum, como seu pai, como seu avô, como seu melhor amigo. A gente tem que desconstruir essa imagem de, ele era um monstro. Não, ele é um homem comum. Mas o que mais me impressiona nesse caso específico é que essa menina foi abusada dos 6 aos 10 anos, segundo a Gazeta. Desculpa, Bira, ele é um monstro sim, tá? Só se viu livre ao engravidar, porque assim conseguiu contar às autoridades que ela estava sendo abusada.
Ela foi para Recife fazer seu aborto legal, autorizado pela justiça, porque seu próprio estado, Espírito Santo, se negou. Na porta do hospital, um bando de palhaços, para não falar outra coisa, porque no português do povo ia ser filhos da puta, eu não podia xingar, que eram parlamentares evangélicos, é claro, e fundamentalistas religiosos de grupos pró-vida. Eu tenho até o nome aqui, ó, porque eu gosto de bater tambor para louco dançar. Olha aqui, são os deputados Clarissa Tércio. Lá vai o Bira fazer a holofotação que ele tanto critica. E Joel da Harpa, que é nome de doido mesmo. É nome de doido. Estamos aqui no Cisão, da criança se fazer. Clarissa de Tércio, a única coisa que ela quer é capitalizar politicamente. Uma garota de 10 anos foi estuprada e ela está aqui, ó, fazendo vídeo para alimentar as redes sociais. Para essa gente, não. Não há o bem comum. E essa gente está governando o seu país. E essa gente, diferente de nós, tem número, tem força política. Estão crescendo sob a teologia do domínio. É outro ponto que eu não vejo ninguém falar. Eu já denunciei aqui no meu canal, o The Intercept fez reportagem e eu não vi outros influenciadores de esquerda falando, denunciando a teologia do domínio. Bira, desculpa. Eu acho que você não acompanha as pessoas marxistas não, tá? Porque a gente denuncia, né, a questão desta política, né, de pensamento hegemônico, né, um pensamento hegemônico voltado à direita, né, tipo, pensando, né, até desde quando nós saímos da nossa ditadura militar, né, a nossa Constituição Federal, ela foi até bastante progressista, né, pelo contexto, mas a burguesia continuou muito bem estruturada. Nós temos que pensar, sabe, que desde 1888, né, quando acabou a escravidão, muito entre aspas, né, porque até hoje tem pessoas negras sendo escravizadas, até hoje, sim, nunca teve uma reparação real, nunca teve uma política real, mesmo com a nossa Constituição Federal sendo mais progressista do que os políticos são hoje, sabe, muitos, né, do que muitos são hoje, né, defendendo a reforma agrária, sabe, defendendo todas as questões de desapropriação de terra ilegal para ver a moradia popular, tá na nossa Constituição, sabe, tá na nossa Constituição que todo mundo tem direito à moradia, que todo mundo tem direito às coisas básicas. Nós temos esses direitos? Não. Por que que nós não temos esse direito, Bira? A gente fala disso há muito tempo. Há muito tempo. Sabe, você próprio falou, né, sobre as bancadas temáticas. Por que que essas bancadas temáticas existem? Sabe, com que dinheiro isso é possível? Quem tem horário eleitoral? Quem tem dinheiro para financiar campanhas? Quem? É o pobre da periferia que vai se candidatar? Ou alguém que está sendo financiado pela burguesia para fazer política para a burguesia? Que são pessoas da classe trabalhadora que são cooptadas para tal. Sabe, aí você fala que isso não é discutido, que a gente não fala sobre essas denúncias, sabe? Quem está tendo uma visão, desculpa, quem está tendo uma visão limitada sobre a questão, sabe, que não visa uma revolução, que não fala em favor de uma revolução, sabe, que levantou dados no vídeo passado, foram uns 30 minutos falando, tal pessoa que veio, é filho e neto e bisneto de tal político, e falou, e o que a gente faz para mudar isso? Você não fala, sabe, nós temos que fazer uma revolução, nós temos que discutir outros modelos políticos, por exemplo, o próprio parlamentarismo. A gente tem que pensar como funciona o presidencialismo hoje. A gente tem que pensar como um Léo Péricles da vida não teve horário político se candidatando à presidência da República. Um homem preto. Um homem que visa uma revolução. Sabe? Por quê? É de interesse de quem? Que eu me lembre, teve até uma modificação, teve até um mexer de pauzinhos para que ele realmente não tivesse direito a horário eleitoral. Porque, se eu não me engano, era para
ter direito até aquele contexto. Era para ter. O pessoal faz política, o pessoal mexe pauzinho para nos fuder. A gente tá falando disso há muito tempo, Bira. Eu não acredito, sabe, que eu tô tendo que ouvir isso e, assim, sinceramente, já deveria estar... Já não tá mais surpresa, você relativizou estupro. Porra, sabe, a que nível você chegou, Bira? A que nível? Vamos dar sequência, pessoal. O plano de dominação evangélico que foi literalmente escrito. Nós estamos vendo policiais militares indo para cultos da Igreja Universal durante o expediente. Desde 2018, o projeto Universal nas Forças Policiais, chamado de UFP, está oferecendo o que chama de assistência espiritual às forças de segurança do Brasil. A Universal cede seus templos para eventos, oferece cafés, bíblias e os livros religiosos do conglomerado de Edir Macedo, além de palavras de fé. Policiais e militares de todas as patentes participam, inclusive no horário de serviço, de farda e usando suas viaturas. Nós estamos vendo bíblias sendo distribuídas para as Forças Armadas do Brasil. E, no máximo, essas notícias são replicadas, mas ninguém fala do ponto fundamental, a teologia do domínio. A igreja evangélica tem realmente um plano de dominação da política, da mídia, do espírito do Brasil. Rapidamente, pessoal, novamente, a falta de leitura do senhorita Bira, tá? No livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, do Engels, né, que era parceiro do Marx, né, ele que foi também autor, né, do Manifesto Comunista. Neste livro, ele faz um levantamento histórico com casos, nomes reais, tudo bonitinho, em que ele mostra como a igreja se molda conforme o contexto. Sabe, a igreja tá sempre lá, mexendo alguns pauzinhos. Por que eles fazem tanta questão de bater em pessoas LGBT hoje? Sabe, por que eles fazem questão de considerar mulheres bruxas e matarem mulheres? Por que essas coisas aconteceram? Sabe? Então, assim, a igreja, isso não é novidade que a igreja domina, isso é dito há muito tempo, sabe? Esse livro do Engels mesmo é velho, é antigo e é muito atual. É muito atual. É muito importante a gente entender que a igreja tem muito dinheiro. Nós precisamos entender que a nossa burguesia, ela é uma burguesia, né, como qualquer outra, né, capitalista, e que em casos de susto, sabe, de putz, o Lula pode ganhar as eleições. Eles vão para a extrema-direita. E foi justamente o que aconteceu no nosso contexto. Vocês devem lembrar, né? Quando a Dilma saiu, né, que foi um golpe que aconteceu, né? A Dilma, ela foi um dos pontos assim fundamentais, né, de virada para o que aconteceu, porque o Lula, ele é muito mais conciliador do que a Dilma. A Dilma não estava fazendo o que a extrema-direita queria, tanto até tem áudio vazado, né, se vocês procurarem, né, dessa movimentação política para retirar a Dilma e para colocar o Temer, porque o Temer sempre foi amiguinho dessa turma, né, e para a esquerda ganhar, ela precisa se aliar com a direita. Isso sempre aconteceu, isso vai continuar acontecendo. Já falei no vídeo anterior, né, da questão do Collor, que o Collor, né, bagunçaram o cabelo dele, sujaram ele, colocaram um monte de folha e ficaram tipo, fala aí que você tem um monte de prova contra o Lula, tudo. Pra quê? Sabe, pra quê? Pra esquerda, mesmo a moderada não ganhar. E se a esquerda moderada ganha, ela vai ganhar por determinado ponto, até o ponto que a direita decidir fazer merda. O Lula foi preso ilegalmente. Vamos lembrar novamente, falei também no react anterior, o Moro inocentou o Lula. O Moro inocentou o Lula. O Moro, ato de ofício indeterminado, não é crime. Não teve condenação. Então, assim, como que você deixa uma pessoa presa
em período eleitoral, ilegalmente, para depois terminar um processo assim. Me fala, quais são essas fortes convicções da cabecinha, sabe? Aí vem o coitado aí falar do Ciro Gomes. Meu, sabe, por favor, vamos compreender o nosso cenário político, vamos compreender como a esquerda radical é morta, é assassinada, é negada, como teve racismo no período eleitoral de 2022, tá bom? Racismo. E sabe, é maldade. A direita, Bira, esse sistema, né, sistema com C, sistema hétero, cis, normativo, branco, sem deficiência, sabe, que é burguês, ele nunca vai jogar minimamente a favor do nosso lado. Só se convir, sabe? Se a gente entregar um dinheirinho, se a gente fazer uns negocinhos para eles, aí tudo bem. Do contrário, de jeito nenhum. Tá? Isso está sendo denunciado há muito tempo. Vamos lá.